Pessoal, Gustavo Oliveira aqui. Hoje eu vim falar de um tema 5 dicas para você calcular o seu sistema RAS, tá? Para você aprender de fato como calcular ele, tá? Nessas 5 dicas você vai aprender tudo que é importante nelas, né? No sistema RAS. Por isso fique no vídeo até o final que a gente vai mostrar para vocês como funciona, tá? A primeira dica que você tem que saber é: saiba quanto você precisa produzir por metro cúbico. Isso é fundamental. Essa aqui é a primeira coisa que você tem que saber para calcular o seu sistema RAS, tá? Você tem que saber primeiramente desse detalhe, tá? Por quê? Porque é o seguinte, da seguinte forma: muita gente fala, eu quero produzir 30, 40, 50, então você tem que definir isso. Por quê? Porque o sistema RAS ele é um cálculo de trás para frente. Como é que funciona? Vamos supor que eu quero produzir 50 kg por metro cúbico. 70 kg por metro cúbico. O meu projeto vai ter, exemplo, vai ter 100 metros cúbicos. Então automaticamente eu vou ter 100 metros cúbicos vezes 50. Exemplo, tá certo? Então nesse caso dá 5.000 kg. Correto? Então eu vou ter uma produção de 5.000 kg de peixe, entendeu? Então para que eu quero isso, Gustavo? Justamente nós vamos saber disso agora. Por quê? O que é que eu sei? Eu sei que 50.000 kg de peixe, no final ele vai consumir em média de 3% da biomassa. Então no caso, deixa eu calcular bem aqui, olha. Então, por dia, no final, pessoal, ele vai consumir isso aqui, ó. 5 vezes 3%. Ele vai consumir, a produção de vocês, 150 kg de ração. O que importa essa ração, Gustavo? É isso aqui que é o segredo de você calcular os RAS com sucesso. Você vai precisar, para cada 1 kg de ração, tá bom? Para cada 1 kg de ração, só para vocês terem uma noção, para cada 1 kg de ração, eu tenho uma produção em média de 30% quer dizer, 300 gramas vai se tornar resíduo no sistema. Então, esses 30% aqui de resíduo, por exemplo, 1 kg, ele vai me gerar 300 gramas de resíduo. O que é esse resíduo? Resto de ração, fezes, ureta de peixe, urina de peixe, na verdade. Então, o meu sistema ele vai ter que trabalhar esse detalhe aqui, esses 300 gramas. Então, quer dizer o quê? Que de 150 kg, vocês têm que ter ideia, isso por dia, pessoal. Então, de 150 kg de ração, 30% dele, 45 kg, vocês vão ter de 150 kg, 45 kg vai ser restos que deve ser tratado no sistema, ele não vai ser aproveitado, então ele tem que ser tratado. E isso vai depender de ração para ração. Então o sistema RAS ele exige uma ração de maior qualidade do que o sistema de viveiro escavado, tá? Porque é alta densidade. Então não queira produzir em alta densidade e tá querendo consumir ração de baixo valor proteico, tá bom? Então tem que ter essa diferença. Então de cara vocês precisam saber disso. Aí vamos para essa primeira dica, tá bom? Aí para que isso, Gustavo? Em cima disso aqui, pessoal, vocês vão calcular oxigenação, taxa de renovação de água, tá bom? Que é um cálculo mais complexo ainda. Então é muito importante vocês saberem desse detalhe, tá? E a outra coisa, saiba qual é a espécie. Por quê? Saiba a espécie que vai produzir. Por exemplo, pessoal, tilápia é a mais produzida. A gente tem outros peixes também, como o panga, que está sendo produzido. O pirarucu é outro. Pirarucu. O pessoal está produzindo tambatinga, só que eu não produzi ainda, tá? Tambatinga ainda, mas tambaqui, na verdade. Então são as duas espécies que a gente vê produzindo em sistema RAS, tá? Então não queira produzir uma espécie que não seja uma espécie que não se adapta ao sistema RAS. Então escolha uma espécie que tenha comércio
e que tenha esse detalhe aqui. E o que isso vai influenciar? Justamente isso. Vocês têm que calcular a tilápia. Ela suporta o quê? Você consegue produzir aí 50 kg. O panga você consegue produzir até 70. O pirarucu tem gente produzindo aí de 70 a 80. Então aqui 40 kg, exemplo, entendeu? Tem que saber esse detalhe. Não adianta vocês querem calcular o raspa, a tilápia e depois querer criar tambaqui. Tem que tudo ser calculado. Diz uma coisa, você quando for produzir, você calculou aqui para 50, o seu sistema para 50 kg por metro cúbico. Você não vai chegar no primeiro ciclo e colocar 50 kg por metro cúbico. Não adianta, você coloca 30 kg e até chegar a 50 kg, tá bom? Passando um ciclo no outro. Então vamos para a próxima dica, tá? A primeira dica, tem um filtro. Vamos supor, tenha um filtro bom. Como é que eu vou saber que é um filtro bom? Pessoal, um filtro bom ele tem que ter de 60 a 80% do volume de todo o projeto. Entendeu? Não vão querer. Eu já vi gente aí com tanque de 100 metros cúbicos, botou uma caixa de 1000 litros para ser um sistema de filtragem. Então, tem de 60 a 80% do volume de todo o projeto ser no filtro. Por exemplo, o seu projeto é de 100 metros cúbicos, você tem que ter aí em média um filtro de 60 a 80 metros cúbicos para tratar esse sistema, entendeu? Isso vai depender de cada densidade, tá? Se você tem a densidade baixa, você usa menor filtro. Se tiver densidade alta, usa o maior filtro, tá? Isso filtro de isoférico, tá? Porque é o filtro que eu trabalho. Entendeu? Então tem que ter essa média. E uma questão. E a outra dica é, falando também de filtro, o filtro, isso aqui é a quarta dica, o filtro tem que ter 3 divisões. O filtro ele é composto da seguinte divisão. 3 divisões. Decantador, filtro biológico, e aqui, eu estou lembrado agora, esse aqui é um sistema que a gente coloca oxigenação, é o estabilizador, onde vai estabiliza a questão da água, aqui onde vem a água do decantador, passa aqui nesse sentido, passa pelo filtro e vai para o estabilizador, tá? Então, é esse detalhe. Equalizador, desculpa aí pessoal, estabilizador. Equalizador, entendeu? Esse sistema aqui é o equalizador, então por isso ele funciona com onde vocês vão fazer a renovação de água é aqui, vão botar a oxigenação aqui, antes dessa água ser bombeada os tanques de novo, tá? Então funciona desse jeito, tá? Então essa é a quarta dica. E a quinta dica é a seguinte, entendeu? Falando também do filtro, vocês têm que ter a seguinte divisão do filtro, tá? Quando eu falo de decantador, vocês têm que ter no mínimo 2 decantadores e assim. Eu não falei lá, então, o decantador é a zona 1 e depois zona 2. O que acontece? O segredo é, zona 2, aqui é o filtro normal e aqui é o equalizador. Como é que funciona aqui? A água ele passa em fluxo contínuo, tá? A água cai aqui, nesse primeiro repartimento aqui do decantador, ela deixa parte da matéria orgânica aqui, depois ela passa aqui. Quando ela passa nesse sistema aqui, ela já deixa grande parte. Uma coisa importante, pessoal, às vezes essa repartição é feita com parede, tente colocar algumas telas de filtragem mecânica. Faça um filtro de tela mecânica. Ali muita gente usando aqui aquelas, me esqueci, tipo mídia, nas mídias para filtrar aqui, que é tipo as escovas.
eu nunca usei aquelas escovas, tá? Eu também não posso falar. Então, use nelas aqui, ó, telas, antes delas ir para o filtro biológico. O filtro biológico é que ele é feito? Ele é feito de plantas, só que tem que ter substrato. Quais são os substratos? Areia, brita, cascalho. Cascalho tem que ser, entendeu? Cascalho, fita, corda. Pode usar de tudo que tiver na propriedade. Tijolo, eu uso muito também tijolo, telha, resto de telha. Então o filtro é feito disso, tá? E depois o equalizador, a água passa para o equalizador. Aqui vocês podem ter macrófito aquático nesse sistema e também ter sistema de aeração, tá? Pessoal, se vocês fizerem tudo isso, calcular isso direito, então o único segredo é justamente vocês têm que saber que o filtro de vocês tem que ter duas zonas de decantação. Tem que ter um filtro biológico, tá bom? E tem que ter um equalizador onde você coloca água nova e coloca também oxigenação para poder. O que que acontece? Aqui a água ela é rica em matéria orgânica. Eu disse para vocês que 30% da ração ela vira matéria orgânica, então ela vem para cá, parte da matéria orgânica vem para cá, a outra parte fica aqui e depois aqui passa a água limpa. Quando essa água passa limpa, não quer dizer que ela está livre de matéria orgânica, ela está rica de amônia. Quando ela passa aqui nessas mídias filtrantes, a amônia ela é convertida em nitrito, em nitrato e sai daqui cheio de gás carbônico. Então o que é que vocês fazem? Com a questão da oxigenação, vocês liberam o gás carbônico para a atmosfera e fica só o oxigênio aqui. E essa água sai rica de oxigênio para os tanques, tá bom? Então o sistema funciona assim. Pessoal, qualquer dúvida deixe nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Outra coisa, entre no grupo do Telegram que está acontecendo mentoria essa semana, tá? Valeu, até o próximo vídeo.